Olá, amiguinhas e amiguinhos. Está na hora das histórias de Volusa. A história de hoje é de mentiras e de lorotas. Vamos ouvi-la. Início de tarde preguiçosa de domingo, ainda de sol forte e barriga cheia de muqueca e cocada puxa, não havia outra coisa a fazer a não ser aquietar-se numa sombra. E logo todo mundo se ajeitou nas esteiras embaixo do tamarindeiro ao redor de Volusa, que ao se instalar na espreguiçadeira pretendia tirar um cochilo. Mas a meninada tagarelava. A certa altura, alguém chamou alguém de loroteiro. O suposto loroteiro se enfezou. Tá me chamando de mentiroso, é? E não é mesmo? Indagou Murilo. Mentiroso é. Epa, vamos parar por aí. Volusa atalhou a tempo de evitar um palavrão e antes que a coisa ficasse feia. Mas, vovó, ele disse que eu sou loroteiro, me chamou de mentiroso e também que eu quê? Com uma história dessa do burrico Belé que ficava em pé e tomava picolé, acrescentou Duda, interrompendo o ofendido Mário. A risada era geral e Mário ameaçou revidar, sendo impedido por Volusa, que de pronto tomou a palavra. Chega, gente, parem com isso, mesmo porque existe diferença entre mentira e lorota. Mas como, vovó, essas palavras não são sinônimas? Perguntou Janaína, que, sendo a mais velha da turma e muito esperta, não deixava passar nada sem explicação. E o que é sinônimo? Foi a vez de Ivana tentar saber mais. São palavras iguais, não é, vovó? Janaína se apressou a responder. Mais ou menos, Janaína. Melhor dizer que tem significados semelhantes, parecidos. Existem palavras que são sinônimos absolutos. Isso é, não tem diferença. Tanto faz usar uma como a outra. Mas na maioria das vezes, os sinônimos têm alguma diferença, como neste caso da lorota e mentira. Falou Volusa, passando a explicar a diferença entre mentira e lorota. A mentira é disfarce, que se passar por verdade, tem intenção de enganar, de fazer os outros acreditarem no que se quer que se acredite. A lorota é uma mentira deslavada, é tão evidente que não engana ninguém, é tão absurda que ninguém leva a sério e até faz rir. A mentira leva ao descrédito, pois, como se diz, mentira tem pernas curtas. Pois quase sempre é descoberta, e aí o mentiroso, além de passar a vergonha de ser pego numa mentira, nunca mais é acreditado, mesmo quando estiver falando a verdade. A mentira deve ser sempre evitada. Já a lorota, fruto da imaginação do fanfarrão, é tolerável, porque vira história e diverte. Agora tem gente que é loroteiro de marca maior, como o finado Jesuíno. Ou como Mário, gracejou Duda. Pare de provocar, Duda. Mário pode ser simplesmente um poeta. Vocês querem ou não querem ouvir a história do seu Jesuíno? Queremos! Gritaram em coro. Conta, vó, conta! Pois bem, seu Jesuíno era famoso loroteiro, e só de falar o nome dele a gente ria. Quando o conheci, já era um homem bem maduro, caminhando para a velhice. Era corpulento, pesadão, andava amparando o peso do corpo, ora numa perna e ora na outra perna. Usava sempre um chapéu de palha de abas largas. Era sério, de voz um tanto rouca, mas principalmente um bonachão loroteiro. Parece que eu estou vendo ele na minha frente. Assim Volusa começou a contar as façanhas de Genuíno. Estava seu Jesuíno, bem do seu, sentado no toco de árvore, em frente à sua chácara, esperando que alguém lhe trompasse os sacos de carvão posto ao seu lado ou os 2 gansos na gaiola. Um carro parou e um homem que saltou perguntou a Jesuíno quanto custava o casal de gansos e se tinha outros para vender. Prontamente, seu Jesuíno respondeu que tinha mais de 100 gansos. O homem disse quantos queria e se foi a buscar uma caminhonete para pegar os gansos após acertarem o preço. Mas
Uma hora depois, o comprador voltou para pegar os gansos. E seu jesuíno, com toda a seriedade, disse que não tinha mais nenhum ganso, explicando: ora, senhor, sinto muito, mas não tenho mais nenhum ganso, não. Como assim? O senhor não disse que tinha mais de 100 gansos? De ter tinha, né? Mas agora eu não tenho mais. Vendi os bichos todos. Mas como? Em uma hora vendeu 100 gansos? Vosmecê demorou de voltar. Passou um outro aqui e levou todos os gansos. Só deixou esses dois, vai querer? A criançada riu a valer. Murilo ainda exclamou: que cara de pau, hein? E Volusa disse que ainda tinha um caso ainda melhor do seu jesuíno. Mas esse caso vai ficar para o próximo vídeo, porque esse já está longo demais. Aguardem. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amiguinhos, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber novos vídeos. Muito obrigada. Texto, narração e edição de Gil Cabandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.